vai tratar hoje das propriedades da água e algumas questões sobre a água. Então a gente espera que nessa aula a gente possa falar um pouquinho sobre a água no planeta, os usos da água, a água nos seres vivos e, por fim, as propriedades da água. Para a gente falar um pouquinho, né, sobre a água no planeta Terra, a gente vai lembrar um pouquinho daquela música do Guilherme Arantes que dizia Terra, planeta, água. Lá naquela música, ele já tratava disso, né? Por quê? Porque apesar de ter o nome Terra, nosso planeta é formado de 75% de água. Uau! Exatamente. Essa água, né, ela aparece nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Se nós olharmos essa imagem que nós temos aqui ao lado, nós temos água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Tudo ao mesmo tempo. E só a água tem essa característica de permanecer nos 3 estados físicos na temperatura ambiente. Bom, se a gente tem tanta água, por que é que a gente se preocupa em fazer campanhas, em fazer o Dia Mundial da Água, em falar sobre a economia de água no nosso dia a dia? Então, apesar de ter tudo aquilo de água, 3/4 do planeta de água, a gente olha para esse gráfico agora e observa que grande parte dessa água que existe é salgada. Então, 97,5% é água salgada. E existe apenas uma pequena porção de água doce, que corresponde a 2,5%. Ah, tudo isso? Não. Por quê? Porque praticamente 2% está congelada. É água que está nas calotas polares, água que está na forma de gelo. E aí, se a gente for fazer uma conta, sobra aproximadamente 0,6%. Essa pequena fração é a água que a gente pode utilizar. É água que está na forma subterrânea, como os lençóis freáticos, inclusive aqui na nossa região, o aquífero Guarani, os rios e lagos e a atmosfera. Então é por isso, né, que toda a humanidade se preocupa com o problema da falta de água no futuro, a escassez da água. E é claro, né, que a gente não vai entrar nessa questão agora, que é uma questão geográfica. Existem regiões que têm distribuição irregular de água, mas esse não é assunto para a nossa aula. Bom, a gente vai falar um pouquinho então sobre as atividades e o consumo de água. Eu pergunto para vocês, pessoal, onde vocês usam água? E aí, o que vocês vão me responder? Provavelmente, professora, eu tomo banho, eu bebo água, eu lavo louça, eu faço comida. Essas são as primeiras coisas que aparecem na nossa mente, que vem na nossa fala. Mas será que a água se restringe somente ao consumo doméstico? Então, eu vou dizer para vocês que não. A água é a substância mais importante que nós temos na natureza. Além de todas essas atividades domésticas, a gente ainda tem geração de energia. Temos transporte. Alguns lugares só é possível, né, você sair de um lugar e para o outro através de barcos. E até mesmo, né, o comércio que durante anos utilizou-se desse transporte marítimo e utiliza até hoje para poder deslocar suas mercadorias. Temos lazer, precisamos de água para lazer, precisamos de água na agricultura, importante, na agropecuária, na indústria, água presente na indústria, né? Seja para lavar alimentos, seja para fazer parte da confecção de um produto ou até mesmo para resfriar um sistema. Então nós vemos aqui, né, que a água ela está presente em todas as partes da sociedade e ela é extremamente importante. Bom, se a gente observar agora, né, nós temos um gráfico e alguns setores da economia. E aí a gente vai observar que o setor da agropecuária é aquele que consome a maior quantidade de água. Então, cerca de 70% da água que se utiliza no mundo vai para a agropecuária. Depois, uma pequena parte para a indústria, cerca de 22%, e uma parte ainda menor
para o uso doméstico. Aqui a gente não está mostrando, né, a água que se perde em vazamentos, mas a gente tem uma grande quantidade de água que é perdida em vazamento em todos os setores, na verdade, tá? Aqui a gente está relacionando só a atividade e o consumo de água. Então, nós podemos pensar que nós consumidores temos uma pequena parcela aí de 8%, mas na verdade, né, se nós pensarmos na quantidade de água que nós consumimos, é altíssimo. Apesar de parecer uma pequena parcela, 8%, na verdade essa quantidade de água não é tão pequena assim. A ONU recomenda que se utilize 110 litros de água por dia por pessoa. Então seriam 110 litros per capita. Mas dados afirmam que nas cidades da Grande São Paulo, o consumo de água per capita é de 221 litros por dia. Esses dados de 2008 mostram que a quantidade de água utilizada dentro das casas por pessoas é muito maior, é o dobro, né, na verdade, daquilo que é recomendado pela ONU. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a água nos seres vivos. O homem tem aproximadamente 75% de água, sendo que essa quantidade varia de acordo com a idade. Quando somos bebês, a quantidade de água é muito maior do que quando somos idosos. Essa quantidade de água, né, ela compõe vários órgãos dentro do nosso corpo, e é por isso que é importante que a gente consuma os 2 litros de água recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Olha por quê. 75% do nosso cérebro é água, assim como o coração e os músculos. 86% dos pulmões, fígados e rins também são feitos de água. Então, a quantidade de água nesses órgãos é extremamente grande e beber água para a manutenção do nosso corpo se faz extremamente necessário. Então, se você não se preocupa com beber água, comece a pensar nos seus órgãos. Quando ele fica sem essa quantidade, essa porcentagem de água, ele pode ser danificado. Tá certo? Bom, os peixes têm em torno de 67% de água. A melancia, 92%. E a maçã, 80%, né? Os vegetais, eles têm aí uma grande quantidade de água, de 80% a 90%, ou às vezes até mais, porcentagem de água. O amendoim é um grão, né? Uma oleaginosa, então ele tem ali apenas 5% de água, tem bastante gordura. E a pipoca? A pipoca, né? O milho da pipoca, apesar de ser bastante seco, ele é constituído de 15% de água. E é sobre as pipocas que nós vamos falar agora. Perguntinha para vocês. Por que as pipocas estouram? Já parou para pensar por que a pipoca estoura? Então, vamos responder essa perguntinha agora. Você sabe? O aquecimento, ele faz com que a água dentro do grão vire vapor. O que faz com que a pressão interna aumente ali dentro. E aí a pressão faz com que o grão estoure, fazendo com que o amido se expanda e se forme aquela massa branca deliciosa que a gente adora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da água, porque algumas dessas propriedades, né, conferem à água algumas características que são diferenciadas e que permitem, inclusive, a vida no nosso planeta. Primeiro, a água é uma substância polar. O que significa isso, polar? Significa que ela tem polos. Então, a gente vai falar um pouquinho da estrutura da água. Então, a água, todo mundo sabe que é formada de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E que o ângulo, né, de formação entre os 2 hidrogênios é de 104,5 graus. Porque aqui em cima, né, existem pares de elétrons que faz com que a água forme um ângulo entre as suas ligações, de forma que a geometria da água é uma geometria angular. Mas só isso? Não. Quando a gente pensa no átomo de oxigênio e de hidrogênio,
O átomo de oxigênio, ele é um átomo mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que é isso? Isso significa que o átomo de oxigênio, ele tem uma grande atração pelos elétrons que estão aqui da ligação, de forma que ele vai atrair para si, vai deixar mais próximo de si o elétron, e assim ele vai ficar polarizado negativamente. O hidrogênio, né, que ficou mais afastado do elétron, fica polarizado positivamente. No outro átomo vai acontecer a mesma coisa. Dessa maneira, em volta do átomo de oxigênio, a gente tem uma nuvem polar negativa e em torno do hidrogênio, positiva. Essa interação entre o oxigênio e o hidrogênio faz com que a água tenha polos, por isso a água é polar. Como a água é polar, a gente sabe que entre as moléculas existe uma interação chamada de interação intermolecular. Então, o negativo de uma molécula atrai o positivo da outra. O positivo de uma molécula atrai o negativo da outra. Dessa maneira, né, formam-se aquilo que nós chamamos de ligação ou pontes de hidrogênio. A água, né, ela acaba sendo ligada, as moléculas de água acabam sendo ligadas através dessa interação de hidrogênio. O oxigênio de uma molécula atrai o hidrogênio da outra. Essas interações são bastante fortes e é por isso que a água tem uma temperatura de ebulição e de fusão muito elevadas. Então, quando nós analisamos aqui essa tabela que mostra o ponto de ebulição dos compostos do grupo 6A, os calcogênios, que é o grupo que está lá, o oxigênio. Então, nós temos aqui os hidretos do grupo 6A. Lembra? Os 7 porquinhos. Então, quando nós olhamos aqui, descemos pelo grupo, a gente sabe que a massa dos elementos aumenta quando a gente desce no grupo da tabela periódica. Consequentemente, se nós temos uma massa maior, deveríamos ter uma temperatura de ebulição maior. E isso de fato acontece. Ó. O sulfeto de hidrogênio, por exemplo, ele tem lá menos 60,3. Já o de selênio, ó, menos 41,3. E o de telúrio, menos 2,2. Está diminuindo. Mas e a água? A água ficou lá em cima, né? A temperatura de ebulição, quando a gente compara a temperatura de ebulição da água com os outros hidretos do grupo, ela deveria ter temperatura menor que menos 60,3. Né? Na verdade, estima-se que se a água tivesse o mesmo comportamento das demais substâncias do seu grupo, ela teria aí em torno de menos 80 graus. Só que a água tem uma temperatura de ebulição positiva, que significa que a água muda do estado líquido para o estado gasoso somente a 100 graus Celsius. Por que acontece isso? Exatamente por conta daquilo que nós acabamos de falar, por conta das interações de hidrogênio, das ligações de hidrogênio. Faz com que as moléculas fiquem muito presas, de forma que, para que a água entre em ebulição, é necessário que sejam rompidas essas ligações. Enquanto as interações entre os átomos de enxofre e hidrogênio, por exemplo, são muito menores, tá ok? A gente vai tratar isso mais para frente, aprofundado. Esse ponto de ebulição da água elevado em 100 graus Celsius, né, ele faz com que a água seja líquida na temperatura ambiente. Por exemplo, se a água tivesse a tendência, o comportamento dos outros elementos do seu grupo e tivesse um ponto de ebulição de menos 80, a água seria gasosa na temperatura ambiente. E dessa maneira, né, com um ponto de ebulição extremamente elevado, a água apresenta-se na forma líquida na temperatura ambiente, embora, né, nós já saibamos que na atmosfera ela está presente na forma de vapor, que nas geleiras ela está congelada, mas a água líquida é aquilo que nós utilizamos na maior parte do nosso tempo. Então,
essa água sendo líquida na temperatura ambiente, ela é extremamente importante, já que quando os cientistas vão procurar se tem vida fora da Terra, eles procuram pela substância água primeiramente. Então, se não tiver água, eles acreditam que não é possível ter vida naquele planeta. A gente vai falar também sobre a densidade da água e a sua temperatura. Nós já sabemos, né, que a temperatura e a densidade elas são extremamente ligadas. Mas na água ocorre uma diferenciação em relação às outras substâncias. Quando a gente aumenta a temperatura das outras substâncias, normalmente, né, a densidade ela tende a diminuir. Mas no caso da água, ocorre um aumento e depois um abaixamento da sua densidade. Então, a 0 graus Celsius, nós temos ali ponto de fusão da água 0,92 gramas por ml. E a 4 graus Celsius, a densidade da água é 1 grama por ml. A 20 graus Celsius, 0,99,7 gramas por ml. Então, ó, era menor, ficou maior e voltou a ficar menor de novo. Essa mudança, né, de densidade faz com que a água tenha uma propriedade, né, diferente das outras substâncias. O gelo, né, que é a água no estado sólido, ele tem uma densidade menor do que da água líquida, quando deveria, né, na verdade, ser maior. Porque os sólidos, geralmente, das outras substâncias, eles têm uma densidade maior do que no estado líquido. Já na água ocorre o contrário, o estado sólido tem uma densidade menor que o estado líquido. E o que causa isso? A flutuação do gelo na água. Teoricamente, se a água fosse como as outras substâncias, o gelo deveria ocupar a parte de baixo do copo quando a gente coloca o gelo na água. Mas não acontece isso. A água no estado sólido, ela flutua. E isso é bastante importante, nós veremos agora, através da próxima propriedade, né? Que é o calor específico, tá? Então, quando a gente observa, né, um desenho, alguma coisa assim, a gente observa que a água, primeiro, ela congela a sua superfície e embaixo da superfície congelada tem água líquida, graças a essa diferença de densidade, porque a água congela, sobe e fica só na superfície. Por que isso acontece, professora? Porque quando a gente analisa os estados físicos da água, lá nos estados físicos da água, o gasoso a gente sabe que não há quase interações entre as moléculas. No estado líquido, as interações de hidrogênio. No estado sólido também. Mas no estado sólido ocorre um arranjo das moléculas, de forma, né, que as moléculas elas vão formar uma figura geométrica e organizadas, elas vão ocupar um maior espaço, elas vão ter um maior volume. Você já percebeu que quando você coloca uma garrafa de água cheia de água até a tampa no freezer e ele congela, o que acontece? A garrafa vai estourar. Por quê? Porque o estado sólido ele ocupa mais espaço do que o estado líquido na água. Tá? E isso acontece só com a água, porque na verdade, se a gente pensar na dilatação térmica, a grande parte dos elementos que nós conhecemos, né, dos materiais que nós conhecemos, eles ocorre o contrário, né? Quando esfria, diminui o volume, a área do material. Então, a água ocorre o contrário. Quando a água é resfriada no ponto de congelamento, ela tem o seu volume aumentado, graças à diminuição da sua densidade. Calor específico. O calor específico, né, da água, provavelmente vocês, alunos do segundo ano, já devem ter visto isso lá em física. Ele é uma propriedade que refere-se à quantidade de calor necessário para alterar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. O que significa isso, professora? Quando a gente pega ali, por exemplo, 1 grama de água nesse recipiente e ele está a 14,5 graus Celsius,
Para que esse 1 grama de água passe para 15,5 graus Celsius, ou seja, varie em 1 grau a sua temperatura, é necessário fornecer 1 caloria. Aqui ao lado, né, eu tenho alguns calores específicos. Então, ó, por exemplo, aqui a água, ela possui um grande calor específico, 1. Se vocês olharem aqui, ó, muito maior que todos eles. Olha o cobre, ó, 0,09 calorias por grama grau Celsius. Professora, o que significa isso? Em outras palavras, né, a gente poderia pensar que o calor específico está relacionado à capacidade de um material absorver ou perder calor. Então, olha, o cobre, para que você mude a temperatura de 1 grama de cobre, você precisa fornecer 0,09 calorias apenas. Ou seja, é muito fácil aquecer o cobre, assim como também vai ser muito fácil resfriar o cobre. Se você deixar um objeto de metal no sol e deixar um copo de água no sol ao lado, você vai observar que o metal estará muito quente, enquanto a água talvez tenha sofrido uma pequena alteração de temperatura. A mesma coisa acontece, né, com uma pulseira. Às vezes você tem uma pulseira que está formada ali de pedra, de pedraria e um material de metal. Se você deixar no sol, o metal vai aquecer e a pedra vai continuar fria. Isso está relacionado ao calor específico. O material que tem baixo calor específico, ele tem uma facilidade de variar a temperatura. Enquanto que um material que possui um alto calor específico tem dificuldade de variar a temperatura. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente tem um exemplo. A piscina e uma praia. Então, durante o dia, né, a gente vai andar pela areia ou pelas pedras da piscina, a gente sente queimar os nossos pés. Mas quando você entra dentro da água, a água ainda está numa temperatura agradável. E assim permanece. Quando esfria, quando chega de noite, as pedras estão frias e a água ainda está agradável. Essa capacidade de absorver calor que a água tem, né, e de perder calor, faz com que a temperatura dos oceanos, rios e lagos permaneçam dentro de uma pequena variação. Você já imaginou se a água mudasse de temperatura muito facilmente? O que aconteceria com os animais que estão dentro da água? Nossa, viraria sopa, né? Exatamente, viraria sopa. Por quê? Porque a água iria sofrer mudanças bruscas de temperatura. Mas nós sabemos que, devido ao alto calor específico da água, isso não acontece. A água não sofre mudança brusca de temperatura. Por quê? Por conta do calor específico elevado. Tá ok? Então, calor específico da água é uma propriedade extremamente importante para a manutenção da vida. E aí vamos voltar um pouquinho sobre como a natureza é inteligente. Se nós pegarmos lá densidade da água e calor específico, quando a água congela, se a água tivesse o mesmo comportamento dos demais materiais e o gelo formasse lá no fundo, qual seria o problema? A gente teria ali ao longo dos anos, na era glacial, na época do congelamento, congela. A água não muda de temperatura com facilidade, então não derreteria, continuaria congelado. Mais uma capa, mais uma capa, mais uma capa. O que aconteceria? Passado algum tempo, né? Onde há gelo não voltaria a ser água novamente. Mas graças a essa propriedade da densidade da água ser diferente, o gelo congela em cima e o sol do verão é capaz de derreter o gelo na próxima estação. Tá ok? Então, todas essas propriedades, elas se referem à manutenção da vida no próprio planeta. Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre a tensão superficial, que é mais uma das propriedades da água. E a tensão superficial, ela é uma força que é capaz de manter a água unida ou coesa, como se uma capa cobrisse. Então, aqui a gente tem
a água, né? Aqui a representação das moléculas de água, e há uma força resultante, né, que atua sobre essa superfície, de forma que faz uma tensão superficial. Dessa maneira, por exemplo, um clips, ele pode permanecer na água sem afundar. É como se ele boiasse na água, graças à tensão superficial. E aí nós temos um lagarto, né, que devido à tensão superficial, ele consegue se locomover na água. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra propriedade bastante importante. A água, ela é considerada solvente universal. Por quê? Porque ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias. Aqui eu tenho a estrutura, né, de um cristal de cloreto de sódio, o nosso querido sal de cozinha. Então, ele tem um arranjo, né, que forma lá um cubo de face centrada, e aqui eu tenho os átomos de cloro negativo, os átomos de sódio positivo. Esses átomos, né, estão ligados através de ligação iônica. Quando a gente coloca esses cristais de sal na água, ocorre um rompimento dessas ligações. Então eu tenho aqui, né, a água solvatando o cloro e solvatando o sódio. Como isso acontece? Lembra que a água é polar? Lembra que ela tem polos? Pois é, aqui nessa ligação nós também temos polos. Então a parte negativa do cloro, que é o cloro, vai interagir com a parte positiva, que é o átomo de hidrogênio. A parte positiva, lá do cloreto de sódio, vai interagir com a parte negativa. Dessa maneira, as substâncias são dissolvíveis. É claro que nem tudo, né, é solúvel em água. Então, aqui a gente mostra o sal, o açúcar, que é solúvel em água, mas o óleo não é solúvel em água. Apesar de ser solvente universal, nem todas as substâncias, como esmalte, óleo ou gasolina, são solúveis em água. São chamados de líquidos immiscíveis, mas constituem uma pequena fração os que não são solúveis em água. Essa grande solubilidade, né, dos sais em água faz com que haja diferentes tipos de água. A água do mar é um exemplo, ela tem um grande número de sais. As águas doces, que têm sais minerais, mas tem menos, e assim por diante. Bom, nessa aula você aprendeu que a água é a substância mais abundante no planeta. Também é a substância mais abundante nos vegetais e também é a substância mais abundante nos animais. Você aprendeu que menos de 1% é a água disponível para o uso e que a água existe nos 3 estados físicos na temperatura ambiente. Vale lembrar também que a água possui uma densidade que varia com a temperatura. É polar, possui uma grande tensão superficial, um elevado calor específico, é considerado solvente universal e se liga por ligações de hidrogênio. Pessoal, nossa aula fica por aqui hoje. Depois algumas atividades, né, vão ser passadas para vocês ali através do nosso portal, né, Conexão Digital. E na próxima semana a gente se encontra para discutir aquilo que vocês levantaram de conhecimento sobre os tipos de água, que é isso que nós falaremos nas próximas aulas. Eu agradeço a atenção de vocês e tchau, pessoal! Até a próxima!